É confirmar amanhã mesmo a sua presença na nossa Semana Espírita 2019, porque você precisa sempre estar conosco. Muito obrigada a todos. Alô, som, bola de todos. Começar cantando todo mundo junto. Sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar de algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura, que poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura, dura caminhada pela estrada escura. Não vence na separação, não despedaça o coração. Verdadeiro amor é vão, sente-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura, que poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura, cama de tatame pela vida os meninos são todos são, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão, que poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão, morre, nasce, triste.
Sabe que eu mais quero agora nem bem sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde desabasse todos os desenganos. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe que eu mais quero agora, meu amor, morar no interior, o meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Oh, meu amor, deixa eu chorar até cansar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Outro pedido, outro palestrante. Esse não vem. O mesmo compositor. Na, 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 na. Yeah, na, 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 meus olhos se viram tristes, olhando pro infinito, tentando ouvir o som do próprio grito. E o que dá me resta, só quis te levar pra festa. Você me amou de um jeito tão aflito, que eu queria poder te dizer sem palavras, que eu queria poder te cantar sem canções, que eu queria viver morrendo em sua teia, seu sangue correndo em minhas veias, seu cheiro morando em meus pulmões. Cada dia que passo sem sua presença, sou preso diário, corrido sem pensar. Sou um velho diário perdido na areia, esperando que você me leia. Sou pista vazia esperando aviões. Sou lamento no canto da sereia, e esperando o naufrágio das embarcações. Na, 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 yeah, 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 na, na, na,
Valendo. Mais um? Bora. Vamos cantar tudo junto ou não? Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Vem me apertar, tô cheirando coisas que gosto, é também partir sem ter planos. Melhor ainda é poder lutar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai. Tem gente que vem só olhar, tem gente a sorrir, a chorar e assim chegar e partir. São só os lados da mesma viagem. O vem chega é pois vem da partida. A hora do encontro é também despedida. Essa estação é a vida desse lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida em todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem, quer ficar, tem gente que vai, tem gente que vem só olhar, tem gente a sorrir, a chorar e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida, é a vida desse meu lugar. É a vida. Obrigado, gente. Uma boa palestra. Amigo, te amo. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Trabalhadores, frequentadores desta seara. Como é bom ouvir a música, preenche a alma de cada um de nós. Ainda mais Milton Nascimento com um trem de partida. Lembrando que o combustível do trem, tanto na chegada quanto na partida, é o amor. Certamente levamos para a vida toda. Agradecemos a Eduardo Brito por mais uma vez doar a sua voz e seu talento para apresentar o evento desta noite. Muito obrigado. E todos que cantaram, doando também esse brilho, para que a noite possa continuar com muita luz. E mais ainda, a mensagem desta noite, mensagem especial para todos, foi extraída do livro Jesus, o Intérprete de Deus, o Arquétipo Espiritual, do nosso irmão Adenauer Novaes. A tendência real dos espíritos é ir ao encontro do amor.
por mais que se equivoquem, que errem, que agridam ou que sejam maus, no íntimo estão procurando o endereço do amor, cujo impulsionador é a marca divina impressa em sua alma, na alma de cada um de nós. Para encontrá-lo, precisará viver distintas experiências, nas quais aprenderá o significado da paixão, a importância do cuidar do outro, o valor do desapego e do respeito à integridade da pessoa com quem se relaciona, ou com quem se relaciona. Mesmo que nas várias encarnações experimente todos os diferentes sentimentos, ainda precisará vivenciar de forma bem altruísta o amor semelhante ao que Jesus expressou, sem limites e sem qualquer distinção. E isso nós aprendemos na prática, no dia a dia, nas nossas vidas. Ao invés de acusar, seus pés pisam o mesmo chão. Precisamos ajudar o outro, erguer o outro, contribuir para que o outro possa avançar. Uma mensagem belíssima do nosso irmão Adenauer para esta noite, a mensagem. Gostaríamos de chamar a todos para, a partir de agora, integrar a nossa 21ª Semana Espírita do Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, cujo tema central é reencarnação, encontros e reencontros. Mais um dia de evento, mais um dia de palestra, mais um dia importante e que vamos receber aqui os nossos irmãos para compartilhar alguns momentos especiais. Esse evento acontece como pauta comemorativa dos 24 anos da nossa instituição. Um trabalho de aprendizado, um trabalho de caridade, de solidariedade, que nós vamos compartilhar um pouco desse trabalho esta noite com todos aqui presentes. Convidamos para estar conosco na condução dos trabalhos desta noite, Luciano Menezes, o nosso presidente. Gostaríamos de convidar também Cássia Sena, que é diretora de nossa instituição. Robélia Dória, trabalhadora da casa. E vamos dar sequência convidando Djalma Argolo, o palestrante desta noite, também para compor. Bom, pedimos a todos que os celulares estejam no modo ou vibratório ou desligado, para que nós possamos, a partir de agora, pedir a Luciano Menezes, que vai nos conduzir na prece inicial. Amigo e mestre de Jesus, companheiros espirituais, segundo dia da nossa Semana Espírita, evocamos a presença dos benfeitores, evocamos as nossas qualidades de todos nós que aqui estamos, para que possamos, munidos dessas vibrações de paz, amor e desejo de iluminação interior, possamos festejar mais uma noite de alegria e paz. Que o nosso irmão Djalma, que também é um participante dessa casa, seja inspirado como sempre, trazendo o seu conhecimento, as suas ideias, para clarear as nossas ideias e podermos todos caminharmos juntos. Que a tua paz nos envolva a todos, Jesus, agora e sempre. Passamos a palavra para o nosso Djalma Argolo, que vai abordar o tema desta noite, Jesus, a encarnação de amor.
Boa noite. Eu não ia perder a oportunidade de usar um microfone tão simpático. Não é? Eu estou me sentindo assim, até, com perdão da má palavra, no Congresso Nacional. Mas é interessante o tema que foi colocado. Jesus, a encarnação do amor. Em primeiro lugar, nós temos que verificar que o mundo, ele segue um rumo determinado. E nós, muitas vezes, não conseguimos entender os volteios que a história nos apresenta. Em várias situações, nós imaginamos que o movimento histórico está errado. E a partir de uma perspectiva futura, olhando para trás, verificaremos que no meio de tudo o que estaria errado, havia no imenso caos uma ordem. E essa ordem sempre prevalece. Quando nós olhamos a história em perspectiva, vemos isso. Ela é teleológica. Ela se apresenta sempre com a busca de uma finalidade. E a finalidade, sem dúvida, é aquela em que o Espírito vai terminar se descobrindo como tal. Porque este é o grande objetivo. E sem dúvida nenhuma, ao longo desses 4 bilhões e 500 milhões de anos em que a Terra existe, os espíritos evoluíram de todas as maneiras. E, sem dúvida, uma designação se apresenta. Uma designação que aponta para um amanhã. E um amanhã onde nós vemos, inclusive, muitas vezes, o mundo envolto numa luta continuada. Aliás, é a violência, é a luta, a própria maneira de ser da história. Quando nós lemos a história, tanto a história biológica quanto a história humana, verificamos isso. É a morte, é o crime, é a guerra, é a luta, em toda parte. E, de repente, nós verificamos que no meio disso, algo foi se construindo. Porque sempre que nós olhamos o ser humano, ou olhamos a história, ou olhamos a biologia, nós nos prendemos exclusivamente à parte física. É uma visão materialista que inclusive faz parte de nós próprios, porque é uma questão até de sobrevivência, de manutenção da própria vida. Nós temos que estar sempre vinculados ao corpo, ao trabalho, porque é necessário que preservemos a encarnação. Mas, na verdade, se nós observamos a história mesmo, vamos verificar que ela é a história do Espírito na busca não só do autoconhecimento, o autoconhecimento no sentido de identidade, pura e simples, no momento, mas uma descoberta que fará do ser humano, sem dúvida, no futuro, aquilo que ele deveria ser, humano efetivamente. Porque até agora apenas nós somos animais que ainda lutamos com os instintos, mas já sentimos os clarões do raciocínio, já sentimos os clarões da razão. Ora, dentro desse processo todo, que é a história humana, nós vamos verificar que sempre, aliás, volto, na própria história do mundo, nós verificamos que existem sempre intervenções fundamentais e intervenções que modificam todo o rumo evolutivo. A vida aparece e a vida se desenvolve. E eu já disse aqui várias vezes em palestras, em 3 bilhões e 200 milhões de anos, mais ou menos, nós só temos bactérias. Mas nos lembremos que essas bactérias éramos nós também. Princípios espirituais em evolução. Por isso, certa feita, eu perguntei aqui às pessoas quantas encarnações já tiveram.
Umas disseram 1000, outras 100 mil. Eu digo, não, trilhões de trilhões de trilhões, ou um número que nós nem podemos conceber de tanto tempo que já era. Mas isso termina no momento, quando a Terra congela. Congelando a Terra, aparecem novas vidas depois que ela descongela. Acaba um mundo, começa outro mundo. É uma explosão de vida do Cambriano. Logo em seguida, nós temos também um outro evento que modifica. 95% dos seres vivos morrem, desaparecem. Ficam poucos, mas começa uma nova etapa. Vão aparecer os grandes répteis, os sáurios. Um dia vem de lá um meteoro, bate na Terra, mata a maioria, mas graças a isso nós podemos aparecer. Os mamíferos podem se afirmar. Ou seja, cada destruição é o indício, ou o início de uma nova evolução, de um salto, aliás, de um salto quântico na própria evolução. Muitas pessoas têm medo do fim do mundo, e eu digo que eu sempre rezo para que o mundo acabe logo, porque acabando, o que vem depois vai ser muito melhor. É como eu não tenho medo que o mundo acabe, porque eu não vou acabar, eu vou continuar, e sem dúvida alguma, com todos nós que aqui estamos, iremos viver uma condição melhor. Então, intervenções existem. Quem faz essas intervenções? Não tenho a menor ideia. Mas que elas existem, sem dúvida existem. Então, é bom que nós pensemos nisso, porque essas intervenções grandes acontecem, mas intervenções menores também acontecem. E essas intervenções são sempre transformadoras e absolutamente necessárias. Às vezes nós vemos movimentos históricos e nos perdemos numa análise muito superficial. Por exemplo, quando nós vemos uma grande guerra entre Ásia e Europa, uma guerra que começa lá num período que se perde nas noites dos tempos, no período minoico, Troia, uma briga entre gregos e troianos, Ásia e Europa, uma grande briga que vai se repetir ao longo do tempo, e há pouco tempo nós vivíamos isso na Guerra Fria, a Ásia e a Europa, uma guerra constante, parece que é uma destinação natural. E nessas guerras, um dia, nós vimos um sujeito, um homem, um rapaz, sair da Macedônia, atravessar o Bósforo, entrar pela toda a Ásia, dominá-la e criar uma situação diferente. Ele une duas grandes culturas, a cultura asiática e a cultura grega. E disso vai surgir o helenismo. Logo depois, passado algum tempo, alguns fenômenos históricos, os romanos vão surgir e vão dominar os mesmos lugares. Vão criar métodos, estradas, correios. Vão aproveitar-se da língua grega, que se estabelecera por toda aquela região. E a língua grega, em vez da latina, se torna efetivamente a língua internacional. Nesse momento, quando atinge o auge o Império Romano, mas ao mesmo tempo a República Romana começa a morrer, com Júlio César e logo em seguida Augusto. Cai Júlio César Augusto, que toma o poder. É um período interessante. De repente parece que Roma sofre uma estase, uma parada. É um momento em que parece que Roma respira. Não há guerra em lugar nenhum. As fronteiras estão em paz. O próprio imperador se sente muito emocionado nas festas. Aliás, se dizia inclusive que
era a grande notícia que sempre se comemorava: o Evangelho, a boa nova do nascimento do imperador. Ele era o Sóteros, ele era o Salvador. Então todos estavam extasiados. Era um momento diferente. E de fato era. Só que hoje, em perspectiva, nós vemos o que eles não podiam ver. É que enquanto estavam Augusto no alto do poder, dominando 3 milhões de quilômetros quadrados da Europa e da Ásia Menor, nesse momento, acontece um pequeno evento, numa região remota, numa região que não tinha valor nenhum. Hoje tem para nós, mas à época, nenhum valor. Vejam, inclusive, a Palestina era simplesmente uma subprovíncia, não era nem a província era da Síria, era a subprovíncia da província da Síria. Estava sob o domínio do rei Herodes, que era um capacho dos romanos, mas que também era um grande construtor, não resta dúvida, às custas do imposto do povo, não resta a menor dúvida, como todo governante sempre fez, se aproveitando do povo até hoje. Nesse momento, contam-nos os evangelhos. Numa gruta, na cidade de Belém, que até hoje mantém uma certa aura, talvez inclusive pelas vibrações nossas e as vibrações daqueles que vão até o lugar, nasce uma criança. Uma criança, como nasceram todas as crianças, mas essa daí nascia numa manjedoura, num lugar onde animais comiam. Porque dizem os evangelhos, não havia para eles, o casal, o marido e a mulher grávida que chegam ao local, não havia lugar para eles na estalagem. Muitos inclusive dizem, mas é um absurdo, não havia lugar na estalagem. Eu digo, graças a Deus não havia, porque a estalagem na época era um desastre, era um lugar horroroso para se ficar. E eles ficam resguardados, e ali nasce a criança, e essa criança já começa criando um problema muito sério, porque mexe com a própria estrutura do lugar onde nasce. Já vai nascendo e traz uma mensagem que é uma mensagem até brutal. Por quê? Porque com ela se incomoda o rei Herodes o Grande. 5 antes de Cristo, um outro problema que ele nos trouxe, ele nasce antes dele. É interessante isso, porque no ano 5 antes de Cristo, Herodes morre. Logo, ele nasce antes. Eu já começo atrapalhando até a história. Até hoje a gente discute. Esse menino nasceu para quê? Para trazer a confusão? E ele traz uma confusão histórica, porque muita gente está discutindo. Aliás, esse conflito vai acontecer até no mundo espiritual. É interessante isso. Se vocês leem o Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, ele é conservador. Ele usa a cronologia habitual no cristianismo. Jesus morreu no ano 33, ele nasce no ano 1 e etc. Mas, ao mesmo tempo, Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, não diz justamente nada disso. Ele vai nascer entre 6 e 7, ele vai morrer depois de 33 anos, que essa é a cronologia atual. Então você veja, ele traz confusão até entre os espíritos que se comunicam pelos médiuns que nós conhecemos.
É um problema. Esse sujeito trouxe problema o tempo inteiro. Desde o momento do nascimento, nós estamos aqui com isso. Nasceu quando? No ano 7, no ano 6. Por que isso nasceu? Porque aquilo saíram uns indivíduos, lá os Magoi, saíram, que muita gente diz eram 3, mas a gente não sabe, podia ser 10, podia ser 20, só porque eles deram 3 presentes, podia ter feito uma vaquinha. A gente fica às vezes preso a números que não querem dizer coisa nenhuma. E ainda criaram um outro problema, porque vão ao rei Herodes para perguntar onde está o nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no seu surgir. Eles eram astrólogos. Pronto, o homem estava alucinado, ele já tinha mandado assassinar um bocado de filhos, com medo de perder o lugar. Chega alguém e diz, eu digo, aí temos o primeiro grande milagre. O milagre não foram os anjos que aparecem para os homens que estavam pastoreando nos arredores de Belém, coisa nenhuma. O milagre foram os 3, não sei se são 3 ou 10, os reis magos não terem sido assassinados ali mesmo. E ainda Herodes cair. Ele só pode ter uma influência espiritual, não tem jeito. Porque diz assim, vocês vão, descobrem onde está e voltam para me dizer. Mas veja, ele tem uma bobeira que ele nunca daria na vida. Talvez até já estivesse sofrendo dos dardos, das dores que terminaram fazendo com que ele apodrecesse em vida e morresse em Calerói. Mas o interessante dessa história toda é que esses homens saem e estão seguindo uma estrela que para sobre um lugar. Desculpem, mas não tem estrela que pare em lugar nenhum. Sem dúvida deve ter sido um fenômeno espiritual. E lá encontram a criança, que já tem cerca de 2 anos de idade. Não é mais uma criancinha. Está no colo da mãe, e eles chegam e dão presentes e prestam homenagem. E isso cria um outro problema, porque eles não voltaram, foram em sonhos. Olha que coisa interessante, o sonho era tão importante. Eles foram em sonhos avisados para não voltarem a Herodes. Não voltaram, e Herodes manda matar as crianças. Hoje muita gente diz, mas quem sabe efetivamente não tem lugar nenhum que se anotasse que crianças foram mortas. Umas 20 crianças numa cidade, numa vila, numa aldeiazinha, iria impactar na história humana. Quantas crianças foram assassinadas ao longo da história? Outro dia eu estava vendo mesmo um documentário sobre Askelon, e nos esgotos de uma casa de banhos, inúmeras crianças, dezenas de crianças recém-nascidas, mortos, os esqueletos delas assassinadas. Então, ora, pelo amor de Deus, não vai se perder tempo com esse detalhe. Sem dúvida alguma, está dentro do caráter de Herodes isso. Mas fogem os familiares e dizem que foram para o Egito, depois voltam o pai, a mãe e aquela criança, e vão morar em Nazaré, uma cidadezinha que na época não tinha muito valor. Aliás, diga-se de passagem, se vocês lerem Flávio José, não vão encontrar na relação das 52 cidades que ele faz da Galileia, Nazaré não é citada. Aliás, não é citada em nenhuma das páginas do Antigo Testamento. Mas hoje se fala tanto dela. E se fala tanto dela por causa daquela criança que chegou, ficou naquele lugar apagada. Tanto que, logo depois, no 1º século, os cristãos tentavam de toda maneira descobrir como fora a infância de Jesus. Olha, os famosos evangelhos apócrifos, que tanta gente chora, porque a igreja acabou, a igreja queimou, papo furado.
Papo furado. É porque eles não prestavam mesmo. Vocês já leram? Se não leram, leiam. Não tem valor nenhum. Poucos servem para alguma coisa. A grande maioria só serve para a televisão, para o Discovery Channel, para ficarem fazendo oba-oba. Sinto muito, mas realmente só tem valor histórico. Não tem valor como informação religiosa. Mas como valor histórico, sem dúvida alguma, isso tem para os estudiosos da época, dos costumes, dos momentos. Inclusive, mais tarde, chegaram a dizer que aquela criança que estava ali, que se criou ali, tinha ido para a China, para a Cochichina, para o diabo que o parta, sei lá para onde foi. Quando ele não saiu dali para coisa nenhuma, nunca saiu de Nazaré. Ficou ali, foi instruído ali. O que pouca gente sabe. Nazaré era uma cidade que tinha uma sinagoga. E todas as cidades que tinham uma sinagoga tinham de ter uma escola. E a escola significava decorar a Bíblia. E sem dúvida nenhuma, ele frequentou a escola. Mas nunca chamou a atenção. Mas como deveria ser aquela criança? Quando mais tarde nós vimos a sua grandeza, deveria ser uma criança boa. Devia ser filho único, não. Filho único ele não foi. Ele não teve essa sorte, como eu tive, de ser filho único. Ele não teve. Isso só para espíritos ainda maiores. Porque no nível dele ainda não consegue isso. Mas no meio de vários irmãos e irmãs, ele se desenvolve. Só aparece uma vez, quando 12 anos, na verdade deveria ser, já deveria estar com 13 anos. Por quê? Porque com 13 anos a criança judia fazia um bar mitzvah, que era quando a criança deixava de ser e se tornava adulta. E por que eu digo isso? Porque houve um episódio, todos os anos, a família ia a Jerusalém para comer o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal só podia ser morto em Jerusalém, no templo. O templo, quando a gente pensa em templo, aí a gente imagina a Catedral de Notre Dame. Não. Seria melhor vocês pensarem no matadouro de animais, porque era isso que acontecia. Eram sacrificados animais, devia ser mosca para todo lado com aquele sangue. Era uma tragédia, como aliás, não era só lá, não, todos os templos da época. Era matadouro de animais. E as carnes depois eram vendidas. No templo de Jerusalém, inclusive, havia uma ligação entre o lugar onde os animais eram mortos e o Vale do Cedron, que era um dos 3 vales sobre os quais Jerusalém foi erguida. Porque o sangue escorria para lá e era vendido como adubo. Então, todos eles iam, porque o Cordeiro Pascal só podia ser morto no templo e tinha que ser todo comido no Paracelse. Aliás, no sábado da Páscoa. Eram preparados no Paracelse, que era a nossa sexta-feira, e no dia seguinte era comido todo, porque não se pode fazer trabalho lá. É uma coisa interessante. Então, nesse dia, nesse ano, vão todos para a festa. E tem a Páscoa. Depois da festa, voltam para casa. 3 dias de viagem. Viagem que significava andando 150 quilômetros, mais ou menos. E lá vão eles andando. Andando 3 dias. Depois de 3 dias, o pai e a mãe dão por falta. Pelo amor de Deus, não podia ser filho único. Se uma mãe, durante 3 dias de viagem, esquecer um filho, tem que ser internada na hora.
porque está com um problema muito grave. Descobriu que cadê o menino? Sumiu, porque tinham vários. Quem tem muitos filhos, eu já vi um amigo meu, que foi fazer uma palestra em Ilhéus, quando eu era presidente de Sintonia, e ele não só tinha vários filhos, como ele adotou vários filhos. Eu andava numa Kombi, que não tinha mais tamanho, né? Aquela Kombi cheia de menino. E não é que passaram para tomar um sorvete, e saíram, quando chegou mais adiante, disseram, fulano está faltando, quer dizer, um dos filhos estava faltando. Voltam, quando chegam na porta, a menina estava danada da vida, tinham esquecido na sorveteria. Só pode ter sido isso. Eram várias crianças para se perder uma. Mas aí um fato interessante, eles voltam e procuram. É aquele famoso esqueceram de mim zero. Saem procurando. Quando chegam lá, encontram a criança no templo, discutindo, conversando com os sacerdotes. Em primeiro lugar, nenhum sacerdote conversaria problemas religiosos com uma criança. Porque o problema religioso é que a gente vê que uma religião hoje em dia não tem a perspectiva histórica. A religião lá era um problema de vida ou morte. Se você discordasse de alguma coisa da religião, estava morto. E isso, uma criança era inimputável, não podia ser condenada. Para poder o sacerdote dar ouvido, precisaria que fosse maior de idade, porque se dissesse alguma besteira, estava morto, não tinha jeito. Seria condenada porque era um adulto, não era mais uma criança. E quando chegam, é uma coisa interessante que vocês devem pensar sempre. Família. A família sempre foi a mesma. Eu acho desde que a primeira surgiu lá com os neandertalenses ou até antes. Porque quando chegaram o pai e a mãe, é claro que a mãe não deixou o pai abrir a boca. Aliás, diga-se de passagem que José é chamado de o Santo Silencioso. Ele nos evangelhos entra mudo e sai calado. Maria não deixava ele falar. Aliás, os homens casados sabem o que é. E ela tomou logo à frente. Filho, o que nos fizestes? Não viste que eu e teu pai estamos preocupados nisso? Ela já botou. José do lado, fazendo não abrir a boca. E aí ele vai dar a resposta: eu não sabia isso, que eu devia estar nas coisas, cuidar das coisas do meu pai. Ele não entendeu nada, que o pai estava ali do lado, ele está falando de outro pai, que negócio é isso? Não? É um problema interessante aí. Mas, o que acontece? Em primeiro lugar, ele faz uma travessura de adolescente, que ficou adulto. Ficou adulto. Ele simplesmente saiu, dormiu fora de casa. Isso era muito comum antigamente acontecer, mas para outros motivos, não motivos religiosos e tão nobres. Mas havia isso. Você vê que é um adolescente que toma uma atitude, porque eu fiquei homem e agora eu posso assumir a minha existência, eu posso fazer o que eu quero. Mas ele não avisou os pais, também não havia celular, não, também não, ia ser difícil, a não ser que fosse transmissão de pensamento. Fora isso, não tinha que fazer com fumaça, sinal de fumaça, mas os índios americanos não estavam lá ainda, então não deu para isso. Então observa isso. E ele diz o evangelho que ele volta, porque ele é obediente aos pais, isso é interessante. E mais ainda, ele cresce em estatura e sabedoria. Se vocês lerem o que está escrito sobre João Evangelista, diz apenas que ele cresce em sabedoria, não fala em estatura. E isso é interessante, porque já nos mostra que Jesus depois tinha que ser um homem alto. E é claro, para estar no meio da multidão, fazendo um discurso tem que ser alto, porque se não fosse, como é que iria? Não tinha isso que eu tenho aqui agora, nem esse lugar para subir e ficar maior do que vocês, para falar para vocês.
Mas o interessante é que um dia ele sai de casa. Eu escrevi um livro chamado Quando o Amor Veio à Terra, e eu, nesse livro, descrevo como eu imaginava Jesus se despedindo de Maria para seguir o seu caminho. E eu não vou nem dizer para vocês comprarem o livro, por isso eu nem vou contar. É uma história interessantíssima. Vou fazer esse merchandising para vocês, como tem aí? Acho. Você me diz, eu acho. Ah, sim. E aí vocês leem a história, esse capítulo, que é muito interessante. Eu mesmo gostei, eu que escrevi. Gostei muito dele. Mas e aí é que começa quando ele sai e vai em busca do primo dele, que estava revolucionando. Há cerca de 400 anos havia um silêncio profético. E nesse momento aparece nas margens do Jordão um homem que começa a não só falar numa recuperação espiritual, mas a mergulhar as pessoas. E ele ganhou logo um apelido. Ioannes e Batizonto, João, o que mergulha. Porque ele mergulhava as pessoas. Era um simbolismo. Mergulhava significava a pessoa morreu. Levantou-se da água, era uma nova pessoa. E isso ganhou fama. Os profetas voltaram. E existe um encontro que é muito interessante. Somente o evangelista João não narra o encontro no sentido do mergulho de Jesus. Mas os outros, os sinóticos, falam isso. Ele é mergulhado por João, quer dizer, ele se torna discípulo de João. E nesse momento ele começa uma caminhada. E aí o mundo começa a mudar. Augusto, o imperador, nem sonhava que tudo naquele instante estava mudando. Porque um espírito de escola encarnara ficara durante cerca de 30 anos no silêncio, cuidando da família. Quando ele estava rapaz, o pai deve ter morrido, ele deve ter cuidado da família. Vocês me dirão, mas por que você está dizendo isso, Djalma? Digo simplesmente por uma coisa: ninguém podia se proclamar um rabi se não tivesse experiência familiar. E ele cuidar de uma família no lugar do pai era a obrigação do primogênito, porque o primogênito inclusive não podia sair de casa, porque por lei ele substituía o pai. Vejam uma parábola que ele conta, a parábola do filho pródigo. Qual é o filho que sai? O segundo, não o primeiro. O primogênito tinha de ficar, porque ele substituiu o pai. E ele deve ter substituído. E quando já estava todo mundo devidamente encaminhado na vida, ele segue para fazer aquilo que sempre foi recomendado para ele. E a trajetória dele que começa é uma trajetória interessante. Que melhor descreve isso é o Evangelho de João. Porque quando ele vai passando na frente de João, o que mergulha, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E aí começam os discípulos, que são discípulos de João, a acompanhá-lo. André e João. E André, irmão de Pedro, e João de Tiago, formam o núcleo dos primeiros discípulos dele, que continuam até o fim. Inclusive discípulos, Pedro, Tiago e João. Toda vez que ele ia fazer algo importante, ele levava os 3 e os outros 9 morriam de ciúme por causa disso. E a trajetória dele começa de uma maneira bem simples. Ele evita sempre os grandes confrontos, mas logo ele chama a atenção. Conta os evangelhos que quando ele está pregando, e está no Evangelho de João, começa uma briga entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus.
Qual era a briga? Chegaram a João e disseram: aquele homem que batizaste, está no Evangelho de Lucas, ele está fazendo mais discípulos do que nós. E João dá a grande lição: é necessário que ele cresça e que eu diminua, porque para isso eu vim. É o maior testemunho de humildade que eu já vi na minha vida. Abriu mão do poder. E vocês sabem que abrir mão do poder, nem de cabo de turma, quanto mais, pelo amor de Deus, a fama que ele tinha. E aí começa um trabalho de Jesus interessante. Eu não vou nem falar da história de Caná. Eu vou falar desse. Por que eu acho interessante? Porque ele vai para a Galileia e toma um caminho que todos evitavam. Ele passa pela Samaria. E samaritanos e os judeus eram como palestinos e judeus hoje. E ele passa pela Samaria, para nas fraldas do Monte Gerizim e manda os discípulos comprarem comida. Nesse momento, enquanto eles vão, vem uma mulher que olha e vê um judeu. Ora, ela com um homem sozinho poderia até ficar, mas com um judeu impossível. E ele chega e vai, e ela chega e vai pegar a água no poço de Jacó, onde ele ficava, 32 metros de fundura. E ele diz: mulher, dá-me de beber. Ela toma um susto. Por que toma? Porque era preferível, diziam os sacerdotes, se beber um copo cheio de sangue de porco, do que tomar um copo com água dada por um samaritano. E ele pede, não é ela quem dá. E ela olha para ele: mas como pedes de beber a mim, que sou samaritana? E ele diz: se você soubesse com quem está falando, você pediria e ele lhe daria água viva. Ele disse: sim, mas como você ia pegar água? Se você não tem o que pegar. Ela está debochando dele. Eu acho interessante que as pessoas leem os evangelhos, mas não colocam a coisa na dimensão humana. A mulher debocha dele. E ele disse: olha, volta a dizer, se você soubesse com quem está falando, você pediria, ele lhe daria água viva e você nunca mais teria sede. E ela diz para ele: então bota assim a mão, eu estou imaginando essa mulher. Ela não era como as mulheres de hoje. Ela era modelo Renascença, modelo de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, mulheres importantes, não essa sopa de osso que tem. Então ela olha assim para ele e diz assim: então, me dê dessa água para que eu não tenha que vir mais aqui. Ela está debochando, gente, dele. E ela vira para ele vira para ela e diz: então vai buscar seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Isso é verdade. Você não tem marido, mas já teve 5. E o que tem hoje não é o seu marido. Vocês vejam aí. Nós vivemos hoje com um mundo de 8 milhões de habitantes. De 8 bilhões de habitantes, 8 bilhões de habitantes. Eu vejo tanta mulher batalhando e é uma sacrifício. A mulher morava numa aldeiazinha aqui para nós, vagabunda. Já tinha casado 5 vezes. Ainda estava amigada com esse menino. Aí ela diz: vejo que és profeta. E onde se deve adorar a Deus? No alto desse monte? Ou lá em Jerusalém no templo? A mulher era maluca. Claro que era maluca. Por isso que Jesus ofereceu a água para matar a sede dela. Porque uma mulher qualquer que se respeita iria perguntar assim: e esse agora é o definitivo? É a alma gêmea? Eu ainda vou ter que batalhar mais. Então observe isso. E ele vai dizer a ela que nem é no alto do monte, nem em Jerusalém.
mas em espírito e verdade. Porque Deus é espírito, e espírito e verdade deve ser adorado. E ele ali faz um grande milagre. Ele mata a sede interior daquela mulher, que não estava identificando, como muitos que usam droga não identificam. É a sede interior, de preenchimento interior. Era isso que ela precisava da fé, ela precisava de algo que preenchesse o seu íntimo, e ele preenche somente com essas palavras. E a partir daí, nós vamos verificar que a vida dele é um transcurso de amor constante. As pessoas vão a ele e recebem na hora a ajuda. Sempre que pedem, ele está pronto a atender. E atende, fazendo coisas que seriam impensáveis. O leproso chega a ele e pede para ser curado. E eu imagino, o leproso era alguém que ninguém queria saber, ninguém queria conhecer, ninguém queria contato, porque era um impuro, era um imundo, castigado por Deus. E se ele tocasse, a imundice passava, porque o pecado era contagioso. Quando ele se aproxima, a multidão abre naturalmente, porque ele inclusive usava um sino como se fosse um gado para chamar a atenção. Ajoelha-se defronte de Jesus e pede para ser curado. Nesse momento, Jesus faz uma coisa que deveria ter arrepiado todo mundo: estende a mão e toca no homem. Isso era impensável. Mas era um ato de amor. Aquele homem que estava ali, há muitos anos talvez, nunca mais tinha sentido o toque de alguém. Quero ser limpo. E ele fica limpo da lepra na mesma hora. Esse é um ato de amor que vai constantemente se multiplicar. Onde ele chega, a atmosfera que ele irradia modifica. Ou ele faz inimigos figadais, ou as pessoas se rendem a ele. Zaqueu é o exemplo. Zaqueu, um auditor fiscal da época, que naquela época era desonesto, mas hoje não, graças a Deus. Eles recebiam por fora, hoje ninguém mais faz isso. Louvado seja Deus. Então, Zaqueu vê Jesus passar sobe numa árvore, porque dizem que ele era pequenininho, um corró, sobe na árvore para vê-lo. E Jesus, que era também oferecido para eles, desça, porque eu vou jantar na tua casa, vamos para lá. E ele tinha que escolher um homem rico, porque tinha 12 atrás, Paulo penetras, que iam junto para poder também pegar uma comidinha de graça, 0,800. Isso sempre, na época, a fome era muito grande, então, sem dúvida alguma. E lá, ele não diz nada. Ele não diz nada no sentido de Zaqueu fazer isso ou aquilo. Ele apenas conversa a noite toda. Lá faz tanto, Zaqueu vira-se para ele e diz: Senhor, se a alguém eu defraudei, e ele sabia que tinha defraudado, eu vou dar 4 vezes mais. E metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Somente pela presença dele. Porque naquele momento o amor tinha entrado na casa dele. O amor é transformador, sem dúvida nenhuma. Toda a vida de Jesus é um amor em ação. Até quando ele bate de frente com seus opositores: hipócrita, sepulcro caiado, raça de víboras. Porque ele está chamando a atenção. Primeiro ele está dizendo que as pessoas são. Jesus era tudo, menos aquele pusilânime que se faz hoje, inclusive nas psicografias espíritas.
porque ele dizia o que tinha que dizer na hora precisa. Dizia o fato. Quando ele dizia alguém hipócrita, porque o sujeito era hipócrita mesmo, se ele dizia sepulcro caiado, era porque o sujeito era um sepulcro caiado. Se ele dizia raça de víboras, era raça de víboras. Ele disse para os próprios discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Até quando estarei convosco? Vocês vejam como nós somos. Nós conseguimos, inclusive, que tirar Jesus da sua condição de tranquilidade, de paz. Nós somos mesmo umas almas ruins. E olhando aqui, deve ter muita gente que estava lá e ouviu isso sem dúvida nenhuma, não é, Dinei? Ó geração incrédula e perversa. Mas ao mesmo tempo ele estava sempre pronto a aceitar aquele que vinha e pedia um auxílio. Ele sempre demonstra amor, e inclusive não foge quando o momento é difícil para ele. Cafarnaum, eu estive lá nos restos da cidade. Casa de Pedro, que não era uma casa de pobre, diga-se de passagem, porque eles tinham uma indústria de pesca ali no lago de Genezaré. Ele, Jesus, está. Vem um homem e várias pessoas vão atrás dele. Enquanto ele estava, as pessoas iam atrás. Ele está na casa, sobem no telhado, fazem um buraco e descem um homem que era um deficiente. Me lembrei agora da conversa que nós temos. Era um paralítico, ele não podia andar. Então, devia ser um deficiente locomotor. A gente tem que ser politicamente correto hoje em dia. Então, desce um homem numa maca. E ele olha para o homem e diz: teus pecados te são perdoados. E alguém disse assim: mas como ele pode perdoar pecados? Ele disse: para vocês verem o que eu posso. Levante, pegue seu leito e ande. Pronto, fiz, acabou. E o homem fez e saiu. Ficaram danados com ele os fariseus, os doutores da lei. Mas ele tomou uma atitude. Na sinagoga de Cafarnaum, que ficava antes da casa de Simão Pedro, acontece a mesma coisa. Um homem está com a mão mirrada. É no sábado. E o judeu não trabalha no sábado. Eu vou dizer para vocês que eu estive em Israel, e perto do Mar Morto eu estive numa fazenda de gado leiteiro, no sábado. E o gado, as vacas estavam sendo ordeadas normalmente. Só que não tinha um pé de pessoa. Mas como é que é isso? E a vaca vinha, entrava no lugar e subiam para tirar o leite, o maquinário, nas teitas, tirava o leite, a vaca saía, entrava outra, dizia: essa vaca é educada. Lá no Brasil não tem uma vaca desse tipo. Mas as vacas tinham chip, e todas por computador, porque ninguém podia trabalhar, pode trabalhar no sábado, nem apertar o botão do elevador. Então vejam que coisa. Aí Jesus diz assim: vem cá, é lícito curar no sábado? Aí o pessoal fica todo calado, ele diz: hipócrita. Chega para o homem que ele botou no meio e disse assim: estende a mão. O homem tinha a mão mirrada, estendeu, o homem recupera. Ou seja, ele também não fica pusilânime, ele também enfrenta, ele mostra, ele traz uma mensagem, é uma mensagem de transformação. Naquele momento ele estava pondo em prática a sua teoria sociológica do pouco de fermento que uma mulher toma e bota em 3 medidas de farinha, e em breve está tudo levedado.
Ele naquele instante estava mudando os rumos do mundo. Estava mudando por quê? Porque o mundo vinha há muito tempo, principalmente aquela região, nas mãos de uma religião que era politeísta. E uma coisa que os politeístas não tinham era uma diretriz moral. Porque os deuses eram sem vergonhas ao extremo. Zeus, rapaz, aquilo eu vou te contar, viu? Era o Príapo, não era Priápico o homem, o Deus, aliás. O que ele pegava tudo, era irmã, era mãe, até a mãe se ele tivesse. O cara era terrível. E todo mundo se louvava em Afrodite, todo mundo se louvava nos deuses. Nesse momento, Jesus começa um movimento que é o oposto. Vai para o extremo oposto. Muita gente não entende historicamente o que aconteceu, mas se saía de um deboche generalizado, de uma falta de amor efetivo ao próximo, uma civilização que baseava-se na escravidão, onde os escravos eram mesmo que máquinas, que você podia fazer o que quisesse com eles, o que quisesse, de mais imundo que você imagine, e eles tinham que fazer, eles não podiam ser mortos. Como você pode matar? Hoje em dia você não pode matar um cachorro, nem um gato, mas na época você podia matar o escravo como você quisesse. Não havia efetivamente um sentimento de amor, não havia um sentimento de respeito ao próximo. E durante todo o tempo Jesus se bate por isso, inclusive falando algo que era uma heresia: amar o inimigo, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Se alguém vos bater numa face, vira outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Em vez de revidar, não revide. E ele nunca revidava, a não ser quando tinha que colocar a pessoa no seu devido lugar com a palavra. Nem no momento em que ele podia se defender diante de um treco político corrupto. Interessante, né? Mas deixa eu falar. Corrupto, como ele que pergunta para ele se ele é rei, e ele diz: tu disseste. Se eu fosse rei, os meus seguidores estariam aqui para me defender. Ou seja, é você quem está falando. Se você soubesse a verdade, o que é a verdade? Ele cala. Aquele homem não tinha, aquilo não tinha consciência para entender nada. Era apenas uma lissola do imperador, e mais do que uma lissola, era um indivíduo que ficava extorquindo os empresários, os ricos locais, para se locupletar. Se vendia por qualquer dinheiro. Ele ali não se defende, ele não apela para a lei, ele se deixa morrer. Na verdade, durante a última semana, ele fez tudo para que isso acontecesse. Mas, quando acontece, que ele sofre, que ele é levado para a cruz, é colocado lá, e a multidão está ululando na frente dele, ele olha e diz: Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. E eu acho isso uma grande expressão de amor. E maior expressão de amor que ele vai dar, praticamente 3 dias depois, quando ele aparece materializado na frente de Madalena, Maria de Magdala e Salomé. Vão dizer aos meus discípulos o que aconteceu. Ele valoriza a mulher que não tinha valor. A mulher era a zero à esquerda.
Por quê? Porque por causa dela, nós os homens perdemos o paraíso. Você veja, vocês devem ter um débito com a gente. Mas, por causa disso, as mulheres vêm pagando até hoje por esse crime. Pior que elas estão pagando, tem muitas que elas estão pagando, inclusive por isso. Mas nesse momento ele aparece. E quando ele aparece, o que é que ele faz? Ele manda uma mulher e dizer aos homens que não acreditam e vem correndo para ver. E depois é que ele aparece no Monte Sião, no lugar onde teve a última ceia. Ele aparece dizendo: a paz seja convosco. E inclusive mais tarde eu estive no local que, segundo as Escrituras, ele encontra Simão Pedro a quem, antes de ser preso, quando ele falava o que ia acontecer, Simão Pedro disse: mas se todos te abandonarem, eu não te abandonarei. Ele diz: ó, hoje, antes do galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não falando. Não deu outra. 3 vezes ele negou. E dizem as tradições que nesse momento eles estavam no pátio da casa do sumo sacerdote. Jesus olha de lá e bate olho com olho, e ele sai e começa a chorar. Mas, alguns dias depois, eles estão na margem do lago. Eles estão pescando porque eles tinham que sobreviver. O lago de Genezaré do Tiberíades, ou Mar da Galileia. Quando eles olham para a praia, Jesus, materializado, tinha feito fogo, estava assando um peixe, estava com pão. Pedro estava nu, mergulhou, pegou uma roupa correndo, chegou na praia. Jesus depois pega ele e sai andando por aquela praia de pedras escuras, miúdas, sai andando. Diz: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Logo em seguida ele de novo: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro já está se aborrecendo. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes ele negou, 3 vezes Jesus faz ele afirmar o amor. E como que diz: eu também te amo, não tem nenhuma importância a isso. Isso foi um acontecimento. Qual o grande problema? E desde então o mundo sofreu esse impacto. Lentamente o Império Romano vai corroído, porque multidões começaram a sentir aquela mensagem. Começaram a ver que os deuses antigos não traziam consolação, não traziam esperança. E aumenta cada vez mais o número de cristãos. Isso muda o Império Romano. Isso muda o rumo da história. O Império Romano, com as suas vias muito boas e bem guardadas, vão servir para um Paulo de Tarso sair difundindo a mensagem, criando comunidades. Uma revolução que não usa uma arma. Uma revolução que a partir de 64, durante 300 anos, sofre perseguição. E perseguição de um governo discricionário, onde as pessoas são torturadas, são mortas, são queimadas, filhos na frente dos pais e das mães, mães que abdicam de continuar com o filho, como o caso de perpétua infelicidade, mas não renegam a sua fé. Isso mudou o mundo, apesar de mais tarde os cristãos se transformarem nas piores coisas que podemos falar historicamente. A mensagem dele ficou, e a mensagem dele está aqui hoje. Nós estamos conversando sobre isso.
Nós estamos falando de Jesus, a encarnação do amor, que de fato era. E o amor, como nós vimos na mensagem de Adenauer, é tão transformador, tão impactante, que nós vivemos ainda, apesar de nós, sob o influxo dele. A história é antes dele, depois dele, queiram ou não queiram. Porque ele mudou, foi depois dele que apareceram os orfanatos, foi depois dele que apareceu ajuda aos idosos, foi depois dele que apareceram os hospitais, os albergues para as pessoas doentes, os leprosários. Foi sob a inspiração dele que houve uma necessidade daquilo que se chama de caritas, caridade. E é sob a inspiração dele que nós estamos hoje aqui no Joana, conversando. Nós estamos vendo uma trajetória de uma casa que durante 24 horas vem falando dele, 24 anos vem falando dele, vem disseminando ele. E não podemos esquecer que ele falava no Consolador prometido, ele prometendo um Consolador que viria recordar tudo aquilo que ele dissera e dizer o que ele não pudera dizer. E quando isso acontece, o primeiro grande evento é na casa da família Fox, em Hydesville, condado de Wayne, estado de Nova York. E ali são 3 mulheres, 2 meninas e a mãe delas, que travam o primeiro diálogo. É Margaret Fox, através de uma pancada assim, 2 pancadas não. Mais tarde, quando Allan Kardec, o professor Hipólito Leão Denis Arribada, é chamado para dar um impulso a uma nova doutrina, o que é que vai acontecer? Onde ele recebe isso? Na casa dos Bodão. Quem são as médias? 2 mulheres. E nós vemos uma sincronicidade histórica. Uma mulher vê o Cristo materializado. A lição da imortalidade da alma, que é usada inclusive no famoso querigma do cristianismo primitivo. Um homem que foi preso, torturado, mas ao 3º dia ressurgiu dos mortos. E é novamente a demonstração da imortalidade da alma e que é transmitida à mulher. Quando na verdade nós vemos disso que a mulher, sem dúvida, é aquela que traz a luz. É a porta-luz. Não é à toa que ela tem o ato de parir, de renovar a vida, de trazer uma nova vida para o mundo e de cuidar dessa vida. Porque isso é ato de amor. E Jesus se liga ao mundo através do amor. E todos nós estamos aqui porque estamos sob o impacto do amor dele. E sem dúvida nenhuma, nós iremos fazer em nós primeiro a grande transformação que o amor requer para podermos levar os outros aonde nós chegamos. Porque como diz Jung, nenhum terapeuta, como também ninguém que transmite uma mensagem, pode levar seus seguidores até onde ele não foi. Então é preciso que nós, sem dúvida nenhuma, exercitemos o amor, porque somente através do amor, e do amor primeiro em nós, amai ao próximo como a vós mesmo. O alto amor, que é o grande amor que transforma, que modifica, que renova, nós poderemos projetar o amor nos outros e contribuir para um mundo melhor. Um beijo no coração de vocês. Como é bom agradecer, obrigado, viu, Djalma? Obrigado por esta noite especial, por todos esses ensinamentos e mais do que isso, por trazer dados históricos que faz com que a gente possa perceber um pouco mais sobre a lei do amor e sobre o que Jesus nos trouxe. Ter você mais uma vez conosco é ter mais motivos ainda
para agradecer a espiritualidade pelo propósito abraçado por esta casa. Alguns avisos ainda importantíssimos. Dia 27, no sábado, às 9 horas, acontecerá o seminário Reencarnação e Iluminação Interior com Adenauer Novaes. O evento necessita de inscrições prévias, por isso o aviso. Essas inscrições podem ser feitas na livraria aqui ao lado. Lembramos que as vagas são limitadas, por isso gostaríamos mais uma vez de enfatizar que a Reencarnação e Iluminação Interior, este seminário com Adenauer Novaes, e essas inscrições devem ser feitas o mais rapidamente possível. Em 17 de fevereiro, às 3h30 da tarde, vai acontecer a aula inaugural da Universidade Livre do Espírito, estando abertas as inscrições para o primeiro ciclo. As aulas serão sempre aos sábados de 3h30 da tarde às 6 horas da tarde. E você que sempre arrecadou notas e cupons fiscais para ajudar a nossa casa na campanha Sua Nota é um Show de Solidariedade, pode continuar nos ajudando, fazendo o seu cadastro no site da Nota Premiada Bahia, indicando o Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles como instituição beneficiada com a sua nota fiscal eletrônica. Portanto, antigamente nós colhíamos as notas e trazíamos. Hoje depende exatamente deste processo eletrônico, porque toda vez que alguém for fazer qualquer compra, é importante avisar, é importante dizer para incluir o CPF, porque só assim a casa também vai receber essa ajuda de cada um que está aqui presente. E vocês podem ser o efeito multiplicador, trazendo mais pessoas, para que essas pessoas possam entrar no site da Secretaria, fazer exatamente o cadastro eletrônico, e a partir daí todos nós estaremos felizes. Os que desejem podem, inclusive os que desejarem, podem fazer o cadastramento aqui mesmo em nossa recepção. Amanhã às 8 horas da noite teremos a palestra Reencarnação, Desafios e Oportunidades para a Evolução do Espírito, com Estela Diamantina. E vocês também receberam, nas cadeiras estavam esses folders, trazendo exatamente o ciclo que nós acabamos de falar aqui, Fundamentos Básicos do Ser Espiritual, e também o trabalho de promoção social que a casa realiza, o BADU, esse trabalho que tem o objetivo de atender as pessoas carentes, muitas famílias que são beneficiadas graças à solidariedade, ao amor e à contribuição de cada um de vocês. Convidamos agora a Cássia Sena para fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, só temos a agradecer a oportunidade e agradecer a Djalma por ter compartilhado os ensinamentos deste homem que veio à Terra nos ensinar o amor, e que possamos levar conosco aos nossos lares esse sentimento de amor agora e sempre. Como Jesus é realmente esse amor e o único caminho. Às vezes pegamos atalhos e muitas vezes sofremos, enquanto não percebermos que Ele é o único caminho. Uma boa noite a todos, muito obrigado e até amanhã. Se cuidem.